Olá, boa noite. Essa terra tem dono. O panorama de hoje discute o sentido atual da frase do herói guarani Sepete Araju. No Dia Internacional dos Povos Indígenas, vamos debater a realidade dos primeiros habitantes do Rio Grande do Sul. Como vivem os descendentes das tribos que povoaram o território gaúcho? Como interagem com a sociedade baseada em valores ocidentais? Quais os riscos para a preservação de sua cultura e identidade? Veja também, diminui o número de acidentes de trânsito em Porto Alegre. E ainda, prefeito de Montenegro é afastado por suspeita de fraudes em licitações. Pouco mais de 30 mil índios vivem hoje no Rio Grande do Sul. Muitos deles estão fora das aldeias e reservas e já estão inseridos em nossa sociedade. Mas será que uma população de origem nômade consegue realmente se adaptar a uma realidade tão diferente? Com uma cultura que tem como base a relação do homem com a natureza, a vida dos indígenas nas cidades é cheia de conflitos. Na principal esquina de Porto Alegre, Diego expõe o artesanato que produz em uma comunidade indígena na cidade de Getúlio Vargas, no norte do estado. Os R$ 1.500 que arrecada em mais de um mês de trabalho servem para o sustento da mulher e das duas filhas. Ele, que já trabalhou em lavouras, está feliz mantendo a tradição. É melhor. Ganha mais e não tem teu patrão que manda a gente, vai fazer aquilo, vai. Aqui não está certo, então é melhor trabalhar para ti. Já o Marcos está no 6º semestre de Direito na URGS. Filho de um polonês e de uma índia caigangue, afirma que a universidade ainda discrimina quem entra pela reserva de vagas. Esse espaço aqui ele também nos discrimina, né, na medida em que não deveríamos estar aqui. É isso que grande parte desse espaço aqui pensa, né, dos alunos que compõem ela ainda assim, entendem que esse espaço aqui não deveria ainda ser ocupado por indígenas ou negros ou pardos ou pobres, né, como se fosse exclusividade da elite hoje, esse espaço aqui, e que nós indígenas não teríamos capacidade para estar aqui, coisa que a gente provou o contrário, né, que nós temos capacidade, temos vontade e precisamos estar aqui reafirmando nossa existência e a nossa permanência nesse espaço que também é de direito nosso, seu, de qualquer um que compõe, né, a nossa sociedade. Outro problema é a violência. Em março do ano passado, o indígena Lerlei Fidelis foi espancado em frente à casa do estudante da URGS. A suspeita é de que a motivação tenha sido racismo. Mas o que preocupa mesmo é a possibilidade de perder as terras. A tese do marco temporal, que está em julgamento no STF, determina que só podem ser consideradas terras tradicionais as que já estavam em posse dos indígenas em outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. É algo muito controverso nesse sentido e perverso, acima de tudo, e que a gente está lutando contra isso, né? Mas todas as comunidades hoje elas têm um grande risco nesse sentido e que a gente está aí para lutar nesse sentido, né? Mas todas, não tem nenhuma exceção. Mesmo as demarcadas que estão em luta, pior as que ainda estamos lutando para retomar, né? Que hoje o Legislativo e o Executivo quem tem o papel de demarcar já tomou posição no sentido que assim, não, nós não vamos demarcar terras indígenas mais no Brasil. Então só falta o Judiciário a última instância. Mas para alguns indígenas, a luta é por questões mais urgentes. Dona Hilda e a filha passam o dia tentando vender artesanato para ter o que comer. O que a senhora tem de comida em casa? Lá na sua casa tem comida? Não, ainda agora não. Por isso que ele vem. O que tem para comer lá hoje? Hoje não, ainda não tem ainda. Nada? Nada ainda. Sorte é que ainda tem gente solidária. Graças a uma doação, Dona Hilda e a neta Beatriz fizeram a primeira refeição do dia. Para conversar com a gente neste Dia Internacional dos Povos Indígenas, nós estamos recebendo o cacique Guarani-Geral do Estado, José Cirilo Morinico, o etnoarqueólogo José Otávio Catafesto de Souza e o assessor do Departamento Pedagógico em Educação Indígena da Secretaria da Educação do Estado, Rodrigo Venzon. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Boa noite. Bom, eu começo perguntando para o cacique, quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios de viver na cidade, na vida urbana? Boa noite. Boa noite.
E a primeira dificuldade que a gente está passando é que antigamente nós vivemos na mata, com água boa, com remédios nativos, mas infelizmente hoje na vira cidade, a gente dificultou a nossa saída, a nossa caminhada, porque os indígenas vivem com a natureza e hoje, dentro de Porto Alegre, a gente vive uma dificuldade imensa, porque a gente estamos lutando sobrevivência, sobre a questão de terra, sobre a questão da alimentação adequada, porque antigamente nós procuramos na mata, hoje em dia na cidade. Então essa dificultou bastante também dentro da cidade que passa, porque muitas vezes recebe preconceito, porque não é o lugar de indígenas, a gente passa muita dificuldade. Mas a questão, dificuldade imensa agora, a questão de terras, da demarcação. Hoje, infelizmente, a ameaça dos direitos indígenas, estamos lutando sobre isso. Porque é importante lembrar que os indígenas que estão na cidade estão por uma questão de sobrevivência, né? Com certeza. Lógico que vocês prefeririam estar no habitat natural, né? Que vocês estão acostumados. Porque Porto Alegre é o lugar dos indígenas, antes dos brancos. Antes então, da urbanização. Essa é a urbanização. Então, em cima do território, criado uma cidade de Porto Alegre. Ok. Professor Catafesto, que balanço que o senhor faria, então, da situação dos indígenas aqui no estado, comparando, de repente, aí com outros estados, né, do país e até da América Latina? Boa noite, muito obrigado aí pela oportunidade. É um prazer compartilhar novamente aqui esse espaço com os colegas. Diria que a realidade no Rio Grande do Sul ela é uma das mais críticas, né? Assim como a realidade do Sudeste, do Nordeste, pelo fato de nós fazermos parte de uma região do Brasil com colonização muito antiga, né? Então, se você comparar a questão territorial para a Amazônia e para o Mato Grosso, para o centro do país, você verá que as áreas indígenas elas são de amplitude muito maior do que as áreas reconhecidas aqui no estado. Né? Nós temos, assim, essa dificuldade. Na verdade, os índios aqui no sul do Brasil vivem como que em verdadeiros arquipélagos. São pequenas ilhas cercadas de propriedade privada ou cercadas de espaço urbano, exatamente porque eles foram expulsos, passaram por guerras, foram perseguidos, né? Houve, inclusive, tropas de matadores profissionais dos indígenas, os bugreiros, né? E só mais recentemente eles conseguiram reverter, através de a redemocratização do país e com a Constituição de 88, o direito de ir e vir. Então, eles só se tornaram visíveis, né, para a nossa sociedade depois que eles passaram de ser arbitrariamente levados para dentro de reservas pelo SPI e pela FUNAI. Né? Então, a situação é muito difícil, assim, porque, como o cacique colocou, as pessoas, quando veem os índios aqui na região do estado, em Porto Alegre, dizem, não, esses índios são índios, mas não deveriam estar aqui. Eles deveriam estar na mata, uma visão completamente distorcida, né? Deixando de reconhecer que os índios são um dos pilares formadores da sociedade gaúcha, inclusive. Do ponto de vista histórico, né? A participação indígena ela é marcante desde o início. Nunca houve essa interrupção da participação indígena, eles não são sujeitos do passado. Na verdade, a história deixou de contar essa vertente que hoje eles estão nos trazendo. Se mantiveram como ervateiros, se mantiveram como peões, né? Apenas não reconhecidos como indígenas. Hoje eles tiveram esse direito reconhecido pela sociedade brasileira. Uma arma, talvez, para mudar isso aí seria a educação, né? Rodrigo, tu trabalha, então, no Departamento Pedagógico em Educação Indígena na Secretaria de Educação do Estado. Conta pra gente como é que é esse trabalho. Bom, é um trabalho, assim, que a questão da escola nas comunidades indígenas é bastante recente, né? Então, entre os Caingangue começa na década de 1970, entre os Guarani a partir de 2000, mais ou menos. E então os indígenas passaram a se apropriar da própria escola,
a partir do momento em que conseguiram assegurar duas questões imprescindíveis, que são o uso das línguas indígenas dentro da própria escola e dos métodos próprios de aprendizagem. Por quê? Porque já existe uma educação de cada povo indígena, né? Existem muitos estudos já relacionados à própria questão. A professora Cida Bergamaschi, que é uma das pesquisadoras mais importantes da cultura guarani aqui, da educação guarani aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela estudou justamente na aldeia do Cacique Cirilo, aprendeu com eles as questões fundamentais sobre a educação do povo guarani. Então, hoje, os indígenas, eles buscam, ao mesmo tempo, trabalhar na própria escola, ensinando as crianças, os jovens, né? E, simultaneamente, fazendo a sua formação como professores. Então, isso é uma coisa importante, assim. Os indígenas têm alguns ingressado na formação superior também, já existem alguns indígenas cursando pós-graduação, e eles têm trazido questionamentos para dentro da própria universidade, né? E então, dentro da questão da educação indígena, a gente tem hoje 90 escolas indígenas no estado, né? E tem em torno de 7.000 estudantes. Então, é bastante significativo o trabalho que os professores indígenas vêm fazendo no sentido de produzir uma educação escolar própria. E acontece aí uma integração, uma capacitação de professores não indígenas, né, para que haja essa troca de cultura? Como é que acontece? Na realidade, assim, existem não indígenas trabalhando nas escolas indígenas enquanto não tiver os próprios indígenas formados. Sim. Então, geralmente são pessoas que passam também pela questão de ter essa vontade de fazer as trocas culturais com a própria comunidade, de aprender com a própria comunidade indígena. Então, isso é bastante importante, essa aprendizagem recíproca. Cacique, como é que o senhor vê essa questão aí da educação, né, para vocês conseguirem manter, né, as tradições e as culturas, a língua? Sim, nós continuamos bilíngue, nós temos professores indígenas, como falou Rodrigo. Nós sempre mantemos nossa cultura, nossa crença, nossa tradição. Eu acho que nós criamos uma escola diferenciada, porque nós também, a nossa aldeia já tem ensino médios, e isso ajudou bastante a fortalecer a nossa cultura, nossa tradição. E eu acho que tem que inserir dentro da sociedade, mas não pode deixar a viver nas suas culturas, na sua tradição, a sua vivência. Eu acho que isso é fundamental, e para poder se comunicar, dialogar com as autoridades, porque hoje em dia não adianta oralmente, a sociedade só respeita a escrita, e nós temos que, o jovem tem que aprender a ler e escrever para poder se comunicar diretamente com as autoridades, com qualquer lugar por inserir. Então, essa luta, que a educação é diferenciada, porque... Qual é diferenciado? Porque nós temos que os professores vão se comunicando na língua dele, porque muitas vezes os professores não indígenas não se comunicam diretamente, porque os problemas de aprender a língua guarani, né? Então isso é bem importante. Ok, vocês continuam aqui com a gente então, porque no próximo bloco nós vamos continuar conversando aí sobre os desafios enfrentados pelos povos indígenas no nosso estado para manter as tradições e resistir. O Palácio Piratini depositou hoje mais uma parcela de R$ 450 referentes à folha de julho dos servidores públicos estaduais. Com isso, estão integralizados os salários de quem ganha até R$ 1.500, o que representa 31% do funcionalismo. A Secretaria da Fazenda estima que vai conseguir quitar a folha do mês passado até o dia 15 de agosto. Confira outras notícias em um resumo desta quarta-feira. A Petrobras vai reduzir em 0,4% o preço do diesel e aumentar em 0,9% o valor da gasolina em refinarias a partir desta quinta-feira. Ao invés de reajustar mensalmente os preços, a empresa estatal agora avalia diariamente todas as condições do mercado. A concorrência e o câmbio são alguns fatores levados em conta.
A Transurb vai operar em esquema especial dos dias 26 de agosto a 3 de setembro para facilitar o transporte até a Expo Inter, no Parque Assis Brasil, em Esteio. Nos sábados haverá 46 viagens extras e no domingo, 89. Não será permitido o acesso de ciclistas durante o horário comercial. E uma boa notícia, diminuiu o número de acidentes de trânsito em Porto Alegre no primeiro semestre na comparação com o mesmo período de 2016. Mas a IPTC alerta para os números referentes aos pedestres, que ainda preocupam. Também continua pesando nas estatísticas os casos que envolvem motociclistas. Um deles foi flagrado hoje pela nossa equipe de reportagem. O acidente que aconteceu nesta manhã ainda não faz parte das estatísticas da EPTC. Carro e moto se chocaram em um cruzamento. Os motoristas trocam acusações. Não vi que tinha placa ali de... Só estava cuidando da sinaleira. Quando a sinaleira abriu, eu olhei pelo espelho e não vinha nenhum carro na terceira pista ali. Aí eu troquei de pista e antes de eu entrar para o lugar errado, ele bateu nas minhas coisas, na traseira, que ele vinha atrás de um carro e trocou para a pista e bateu na traseira do minha, que o meu estava quase parado, estava bem devagarinho. Não tinha como eu tirar dele, tinha trânsito no outro lado, ele só atravessou. É a primeira vez que tu te acidenta? Não é a primeira vez. Os acidentes envolvendo motociclistas continuam sendo grande parte das ocorrências com vítimas fatais registradas em Porto Alegre. Nos 7 primeiros meses do ano, foram 55 mortes, contra 51 no mesmo período do ano passado. 29 mortes envolveram pedestres. A desatenção e o desrespeito às leis de trânsito são grandes culpados. Nós vimos o senhor atravessando fora da faixa. Ah, tá bom. Foi errado. O senhor não tem medo? Tem. Não acha que corre perigo? Sim, com certeza, mas eu aproveitei, né? Às vezes o senhor faz isso, né? É a primeira vez ou não é a primeira vez? Atravessei agora há pouco ali no sinal. Mas a senhora não acha que é perigoso? Não, não acho e nem sou acostumada a fazer. É que como eu vi que não vinha nada e vinha vindo hoje, no fim eu perdi igual. Ainda assim, houve queda de 13% no número de acidentes e de 15% na quantidade de feridos. Segundo a EPTC, o bom resultado se deve ao trabalho de fiscalização e de conscientização junto aos motoristas. A preocupação agora é com os pedestres idosos, vítimas em grande parte dos atropelamentos. O idoso, até por questões físicas, ele tem uma limitação muitas vezes da visão, a visão periférica, né, o que dá uma perda da sensação do entorno, às vezes a perda auditiva. Então o idoso realmente ele precisa de um cuidado todo especial. Da mesma forma o pedestre, hoje o pedestre também está muito envolvido com a questão da atenção celular, WhatsApp, fones de ouvido. Metade das mortes do ano de 2017 são pedestres. Então tentar conscientizar as pessoas de que elas não façam parte dessa estatística triste aí para toda a sociedade, principalmente para as famílias, para o meio onde elas vivem. Ainda hoje, prefeito de Montenegro é afastado do cargo por suspeita de fraude em licitações. E os desafios dos índios Guarani que vivem na região metropolitana. É daqui a pouco. No panorama de hoje, estamos vendo que os indígenas que vivem nas cidades e seus entornos enfrentam muitos desafios, desde a discriminação até o acesso a serviços básicos de saúde e educação. E essa situação vem afetando os povos indígenas que ainda resistem. O fogo tem significado especial para os índios. Muitos dos povos indígenas contam histórias sobre a origem das chamas. Estar ao redor da fogueira é ficar unido, compartilhar o petiguá, o cachimbo de madeira, tomar chimarrão, um costume que os gaúchos herdaram dos índios. Na aldeia vivem 24 famílias em pouco mais de 20 hectares. O local é próximo do Parque Estadual de Itapuã, considerado pelos guaranis como território ancestral da etnia. Perto dali, despontam a Laguna Negra e a dos Patos. A paisagem e o clima de paz contrastam com as dificuldades enfrentadas por eles. E hoje as pessoas do parque proíbem o índio ir se banhar lá. Aí, às vezes, eles vêm aqui falar para mim, não, tem que proibir a tua turma de ir lá, porque estão levando lixo, né?
E aí sem saber porque tem outros, sem falar de outras coisas que eles estão fazendo aqui, né? E aí sempre eu falo, como é que eu vou proibir uma coisa que é da minha cultura, né? Não tem como proibir as crianças aí de ir pescar, porque na questão da pescaria, da caça, de cortar uma árvore, a gente respeita a nossa lei da natureza, que é invisível, mesmo assim a gente respeita. Fronteira é uma palavra que não existe no idioma guarani. Mas limites entre os índios e os não índios foram impostos ao longo dos séculos, encolhendo a terra em que viviam e causando a diminuição da população. No século XV, existiam mais de 1000 povos. No século XX, restaram 225. Conforme o IBGE, em 2000, aqui no estado, eram 39 mil indígenas. Já em 2010, 33 mil. A área onde vivem os Biá-Guarani, antes da demarcação como território indígena, era uma plantação de eucaliptos, o que comprometeu a terra. O pouco que plantam é para subsistência. No centro da aldeia, 2 construções mais novas, o posto de saúde e a escola, conquistas dos últimos anos. No posto, a coordenação de atendimento é da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI. O nosso polo, que atende a essas aldeias daqui de Viamão, a gente fica em Viamão mesmo, tá? Atendemos, em média, 8 a 10 aldeias, tá? De segunda a quinta, aldeias fixas, e na sexta-feira a gente atende acampamentos, tá? Que é diferente dessa estrutura que tu tem aqui, que não tem o posto, a escola, tal, e a gente atende eles à beira da estrada, onde o acampamento estiver. A escola Nhamandu Nemopuã, ou Despertar do Sol, foi inaugurada em 2013. Ela oferece educação infantil, ensino fundamental e educação para jovens e adultos. Atende 49 pessoas, ou seja, quase metade dos habitantes. A escola é bilíngue e o primeiro idioma é o Guarani. Os professores das disciplinas regulares são indicados pela Secretaria de Educação. Os responsáveis pelo ensino da cultura indígena são integrantes da própria aldeia. Então a gente busca trabalhos sempre culturais dentro, assim, com a Semana Cultural Biá-Guarani, junto com parceria com o Museu da URGS. Nós agora estamos com um projeto sobre astronomia, tudo que há no céu também existe aqui na Terra, que é um projeto sobre astronomia. Então a gente busca sempre assim a ideia do todo em cima do povo guarani, permeando também os conceitos do Ocidente, da sociedade ocidental, para fazer essa relação. Ao lado da escola está sendo construída uma biblioteca. O projeto é parceria com uma empresa privada. O planejamento levou em conta a posição do Sol e a ideia é manter o fogo no centro do espaço. Algo semelhante ao lugar que mostramos lá no começo. Mas aquela união tinha um motivo especial: o lançamento do documentário O Imonguetá, os conselhos entoados pelas crianças em Biá-Guarani. A produção do Eugênio e da Paola foi gravada em 7 meses, tempo em que viveram o cotidiano de 3 aldeias e captaram mais do que uma cultura. Essa relação, eu acredito que ela é transformadora para qualquer pessoa que se dispõe a vir numa terra indígena, a ouvir o Guarani, a perceber que, na verdade, nós temos que aprender a entender que essa história indígena, ela precisa chegar e ela é uma história que tem que ser divulgada para todos, sejam indígenas e não indígenas. Então, eu vejo que é fundamental hoje. Fundamental sempre foi, desde que a gente está nesse território. Para que o índio quer terra, né? Porque a gente vive a natureza. A gente não, como eu sou um índio, eu não posso viver numa selva de pedra, porque eu não consigo, porque essa é a minha natureza, a natureza do passado, ainda eu vivo isso aí. E aqui no estúdio nós continuamos conversando com o cacique Guarani Geral do Estado, José Cirilo Morinico, o etnoarqueólogo José Otávio Catafesto de Souza e o assessor do Departamento Pedagógico em Educação Indígena da Secretaria de Educação do Estado, Rodrigo Venzon. Bom, voltando a falar então da questão da terra, né? O que os povos indígenas têm a seu favor hoje para fazer que as leis sejam cumpridas e que esse espaço que é de vocês não seja cada vez mais reduzido? A nossa preocupação da nossa cultura, né? Nossa tradição, a nossa semente que a gente tem. Por que é importante a terra? A terra é nossa vida, que pertence a nós, porque isso está ameaçando os direitos indígenas, que a gente está muito preocupado.
mas a gente estamos na luta e não vamos recuar porque um território é sagrado, porque não podemos deixar que a sociedade, porque a sociedade cria uma lei para respeitar, né? Agora não pode tirar o território que está ali. Hoje em dia, como hoje, nós precisamos a terra seja remarcado, né? Seja reserva indígena, que a prefeitura cedeu, mas a gente queremos um espaço para poder sobreviver da nosso território. Por exemplo, nós queremos viver tranquilidade. Estar no mundo também significa estar no mundo que criou, Deus criou a terra para poder sobreviver, né? Então, Deus não criou propriedade privada. Deus criou para o ser humano viver como todo igual, né? Eu acho que essa a comodologias indígenas Guarani-Mbiá, hoje nós estamos mantendo que nós queremos viver, estar no mundo. Eu acho que significa que não temos fronteira, não temos cercado, né? Que hoje a sociedade, tudo isso prejudica nosso direito. Qual o direito dos indígenas? O direito está viver, vir e vai. Ali então, na terra. Está na terra. Então, eu acho que esse é a nossa desafio hoje, que hoje temos que lutar e enfrentar na sociedade. Né? Professor Catafesso, como é que vê essa questão aí das terras? Tratar do assunto a partir da data, né? Hoje, comemorativa ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, e pensar o quão distante nós estamos daquilo que esse dispositivo das Nações Unidas estabelece, né? De considerar, assim, os que estão escutando o programa, né? Quem assiste a assistência, ter consciência de todo um discurso que está colocado hoje no Brasil, de retrocesso frente aos avanços que foram obtidos, principalmente nas décadas de 70 e 80, que temos que reconhecer a importância do movimento indígena, né? Não de entidades manipulando os índios, né? Enfrentando diretamente, como acontece hoje na realidade dos Caiová, no Mato Grosso, acampados, sendo, né, constantemente ameaçados, né, por patrulhas privadas, né, de capangas, né, que não querem processos que já tinham sido reconhecidos, terras onde foram criadas ilegitimamente latifúndios e que os índios tiveram, num primeiro momento, o reconhecimento e que agora a própria justiça, né, está abalada por essas iniciativas, mais de 10 diferentes tramitações de PEC, de reformas da Constituição ou de projetos de lei, né, que vêm no sentido de suspender todos os avanços que a questão dos territórios indígenas obtiveram e também das comunidades quilombolas. Então, considerar, né, que as Nações Unidas, desde a década de, pelo menos, 2000, né, tem se mobilizado no sentido de fazer, transformar as políticas de todas as nações no reconhecimento dos direitos diferenciados e de autodeterminação. Eu digo muito distante, né, porque a própria Constituição brasileira, ela em nenhum momento coloca o conceito povos indígenas, coloca o conceito comunidades, porque o conceito de povo indígena dá o direito à soberania, à autodeterminação. Significa dizer que, do ponto de vista das Nações Unidas, o Brasil não é uma nação, o Brasil é uma internação. Né? São muitas nações colocadas dentro da nação brasileira. A nação Mbiá-Guarani, a nação Caiová-Guarani, a nação Caigangue, a nação Xoclen e todas as 300 e tantas etnias que existem hoje no território brasileiro. Então, né, vamos dizer, é um momento difícil,
mas eu acredito que a opinião pública, né, as pessoas que têm um pouco mais de clareza, que conversam com os índios, que estão aqui ao nosso lado hoje nas grandes cidades, não porque eles estão vindo para as cidades, é porque ficaram apertados, estão convivendo com a cidade e estão conseguindo até dar a volta por cima, né? E eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência, programas como esse, datas como essa, para demonstrar que não é um floreio, não é uma data folclórica, não é uma data feliz, é uma data muito triste por todas as dificuldades que têm passado, né, as comunidades indígenas, e um marco para que nós reiteremos assim, né, a força não apenas dos indígenas, mas de todos os setores da sociedade brasileira que consigam fazer frente a uma minoria, né? São 6 mil latifundiários que controlam o Congresso Nacional. Todos eles em prol de uma bandeira equivocada de progresso em cima de agrotóxico, de extermínio da nossa natureza, né? de miséria. Vivemos num processo de concentração de renda, de propriedade, né? Os dados da ONU mostram que os povos indígenas, os nativos dos diferentes continentes, são aqueles que estão mais vulneráveis às maiores dificuldades de miséria, estão nos setores mais pobres das sociedades onde eles estão envolvidos. Então, né, eu acho que é importante termos essa clareza com relação à realidade. Todos nessa luta aí, né? Rodrigo, e para além da terra, é importante também manter a questão das políticas públicas, né, das cotas. Pode-se contar, então, com a Secretaria de Educação também nesse sentido, né? Na realidade, a gente tem várias dimensões, porque existe no estado o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, onde eu também sou parte da coordenação na parte institucional, que envolve os órgãos estaduais e federais que trabalham com os indígenas. E existem mais as coordenações dos povos indígenas, do povo Guarani, do povo Caingangue, do povo Charrua. Então, tem se buscado sempre a questão de construir essas políticas com os povos indígenas e não para os povos indígenas. E existem desafios muito importantes que estão colocados, né? Onde os indígenas têm dialogado com as instituições estaduais no sentido de terem assegurado principalmente o acesso ao espaço territorial necessário a viver conforme a sua cultura. Então, os indígenas têm feito esse diálogo principalmente em Maquiné, onde existe uma questão de uma área de terra pública do Estado que tem muitas condições ambientais para viver da forma indígena, né? Porque se não houver os ambientes suficientes, vamos dizer assim, não tem como essa aprendizagem passar para as gerações futuras, né? Ela não se aprende só em termos teóricos, né? Então, é muito importante esses jovens estudantes indígenas que estão se apropriando do conhecimento acadêmico no sentido de dialogar com os seus conhecimentos tradicionais, né? E produzir novos conhecimentos aí que tratem da interculturalidade. Uma outra questão importante, ameaçadora, é o avanço dos espaços urbanos sobre esses espaços que ambientalmente ainda estão bastante preservados. Então, recentemente, essa comunidade guarani que reside em Itapuã, ela está muito assustada com a ameaça da transferência do presídio central para um espaço ao lado da própria comunidade, né? Então, ao pensar as políticas públicas, tem que ter o cuidado da boa-fé, de se ter a questão de preservar os espaços que são sagrados para as comunidades indígenas, né? No sentido de diferenciar das áreas degradadas, das situações de violência, né, que infelizmente afetam boa parte hoje da população urbana. Então, os riscos que existem, né, hoje para os povos indígenas são imensos. E aí na educação se busca preparar também as comunidades para conseguir enfrentar esses desafios e não entrar nas rotas de marginalização, de violência que tem atingido tantas pessoas, né? Sim, com certeza os desafios são muitos, né? Mas, de qualquer forma, eu agradeço a presença de vocês hoje, discutindo aí alguns deles aqui com a gente no Panorama. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. E o prefeito de Montenegro, na região metropolitana, foi afastado do cargo por suspeita de envolvimento em fraudes na contratação de serviços. Ele ainda enfrenta um processo de impeachment na Câmara de Vereadores. A Operação Ibiaçá também prendeu hoje um empresário da cidade.
suspeito de fazer parte de uma organização criminosa que atua em fraudes licitatórias em contratos públicos e aditivos de contratos. De acordo com o Ministério Público, o prefeito de Montenegro, Luiz Américo Alves Aldana, foi afastado da administração municipal por 180 dias. O mandado foi cumprido pelo Ministério Público na manhã desta quarta-feira. Com o afastamento de Aldana, o vice-prefeito Carlos Eduardo Miller assume o comando do Palácio Rio Branco. O município, assim como outros entes da federação, apresentam problemas financeiros, acumulado a um problema político que nós estamos enfrentando em Montenegro. Então, o primeiro momento agora é de parar e fazer uma análise interna. Esse é um processo de gestão que tem que ser feito. Olhar todos os pontos, analisar cada ponto de secretaria onde tem algum gargalo maior e estancar para que o município volte a se oxigenar e ter uma administração saudável. Uma das preocupações, tanto do prefeito em exercício quanto da comunidade, é em relação ao transporte escolar. De acordo com as investigações da Operação Ibiaçá, havia um sobrepreço de pelo menos R$1 milhão nos contratos para o setor. As crianças que têm o transporte escolar, a gente vai procurar manter dentro da legalidade, sem nenhum ato que possa causar algum transtorno e ali na frente nos causar algum problema que vai influenciar diretamente as crianças. Desde o dia 6 de junho, o prefeito Luiz Américo Alves Aldana vem sendo investigado pelo MP após a deflagração da Operação Ibiaçá, que averigua contratos firmados pelo então prefeito com valores superiores a R$20 milhões. Essa é a segunda vez que o órgão e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado vêm a Montenegro. Porém, dessa vez, a ação resultou no afastamento do prefeito Aldana para evitar novos riscos de práticas lesivas ao erário municipal, de acordo com o MP. A Câmara de Vereadores de Montenegro instalou em junho um pedido de impeachment protocolado pelo ex-vereador Renato Kranz e a advogada Elaine da Rosa. O processo segue em andamento e ainda esta semana devem ser ouvidas novas testemunhas. E o diretor técnico da Prosempa, Michel Costa, pediu exoneração do cargo hoje ao prefeito de Porto Alegre. O pedido ocorreu após uma reportagem de TV revelar que o diretor é sócio da empresa que faz testes para a instalação de GPS nos ônibus da Carris. Uma comissão da Procuradoria-Geral do município abriu sindicância para avaliar se há conflito de interesses nas duas funções exercidas por Michel. Veja outras notícias em mais um resumo do dia. A Polícia Civil apreendeu um carro com 12,5 kg de cocaína pura e materiais de laboratório de refino do produto no bairro Mato Grande, em Canoas. Conforme o DENARC, a droga era de uma facção criminosa que encapsulava cocaína para vender na região metropolitana. No total, a mercadoria renderia cerca de 30 quilos de cocaína comercial e até 60 mil cápsulas da droga. Também foram apreendidas uma encapsuladora, como as usadas em farmácias de manipulação, centenas de cápsulas vazias e balanças de precisão utilizadas no fracionamento da droga. O laboratório estava sendo transferido de local quando o veículo foi abordado pela polícia. E a Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Anjos da Praia de combate ao tráfico internacional de drogas na fronteira sul do estado. Mais de 70 policiais federais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão, 6 de prisão e 7 de condução coercitiva em 6 municípios do Rio Grande do Sul. Conforme a investigação, o grupo chamado Anjinhos da Praia se reunia na praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar, e Chuí como entreposto para a inserção e distribuição de drogas para o Uruguai durante o verão. Nos 9 meses de investigação foram feitas 6 prisões em flagrante e apreendidos cerca de 650 quilos de maconha e 70 de cocaína. Pelo menos 13 emergências da capital estão atendendo acima da capacidade hoje. A situação mais grave é do Hospital de Clínicas, que está com quase o dobro de pacientes em relação ao número de vagas. As unidades neonatais do Grupo Hospitalar Conceição também estão com atendimento restrito e orientam que as gestantes procurem outras maternidades para a realização de partos. A emergência para adultos também está superlotada. São 93 pessoas internadas para apenas 64 leitos. O
inverno não está tão frio quanto se espera, mas nem por isso nós podemos relaxar daqueles cuidados básicos com a saúde. A vacina da gripe, por exemplo, é essencial nessa época do ano. Já são dezenas de mortes no estado. Nessa semana, o óbito de um homem de 45 anos sem doenças graves de saúde gerou preocupação no Vale do Taquari. É o que você confere na reportagem da TV Univates. Com as temperaturas e o clima instável, a possibilidade de contrair gripe é ainda maior. Nessa semana tivemos a primeira morte do ano no Vale do Taquari por gripe. No estado, é a 36ª, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. A gente sabe que essa pessoa não se vacinou, né? Que era uma pessoa com 45 anos. Até então, pelo que se sabe, não tinha nenhuma doença congênita, né? E não se vacinou. Aqui na região, apenas 82% do público-alvo fez a vacina. Uma gripe comum, né? Que são febre, dor no corpo, dor de garganta. Então, sempre que a pessoa tiver algum sintoma desses, ela deve, mesmo por precaução, digamos assim, procurar o seu médico, uma unidade de saúde, até para ter essa avaliação, para daqui um pouquinho evitar que se agrave o quadro. Aqui na região, a comunidade tem sido resistente à vacinação. Essas vacinações, elas são eficazes e uma das únicas formas, então, de se prevenir, óbvio que ela não vai te dar uma garantia de 100%, mas vai chegar perto disso. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira. E ainda, aprenda técnicas de meditação com um monge budista. É daqui a pouco. Encerram na sexta-feira as inscrições para pré-matrícula em 5 cursos do segundo lote do Pronatec Oferta Voluntária em Porto Alegre. O Ministério da Educação oferece formação inicial e continuada ou qualificação profissional para quem tem desde o ensino fundamental incompleto até o ensino médio completo. A modalidade das aulas é à distância e elas iniciam no próximo dia 28 deste mês. Confira no quadro Emprego de hoje. Para Porto Alegre, estão disponíveis 100 vagas para inglês básico, 50 vagas para espanhol básico, 50 vagas para o básico de Libras, que é a língua brasileira de sinais, 50 vagas para fotógrafo e 70 vagas para produtor de cerveja. Márcia Garcia é podóloga e se inscreveu para o curso de Libras. Seria um diferencial para mim como podóloga, seria muito bom. Eu posso ter mais clientes, né, poder me comunicar com eles, né. O curso é gratuito. Os candidatos vão ser informados por e-mail se conseguiram a vaga. Pretende abrir um negócio? Acredito que sim, né, aprender bastante com o curso e a partir daí poder se abrir um negócio, parar de ser o empregado para ser o empregador. Os cursos são online. Os alunos precisam ter computador e acesso à internet. Não é o caso de André. Ele deseja cursar inglês, mas está sem internet em casa no momento. Até aqui, de repente, uma sala reservada que a gente pudesse vir uma vez por semana, no mínimo, né? Para ficar aqui 1 ou 2 horas para poder fazer o curso, né? Ou ter para poder tirar dúvidas, também deveria ter, né? Porque isso vai impedir que muita gente faça. Nós temos esse pré-requisito para que as pessoas entendam que, por ser um programa federal, eles vão fazer as aulas por provavelmente entidades que não são nem em Porto Alegre. Então, sendo à distância, é necessário ter esses equipamentos. Nós somos demandados pelo Ministério do Turismo dentro desse regramento, então temos que literalmente cumpri-lo. As inscrições para os cursos podem ser feitas na Secretaria de Turismo de Porto Alegre, na Travessa do Carmo, número 84, em frente ao Largo Zumbi dos Palmares. Para realizar a inscrição, é necessário cópia dos seguintes documentos: identidade CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência. Mesmo sendo um curso online, as vagas são exclusivas para moradores de Porto Alegre. Por telefone ou no site da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Estado, é possível saber se tem cursos do Pronatec no seu município.
Está na hora da nossa previsão do tempo, que é de mais chuva. Como nós podemos ver no nosso mapa, a instabilidade segue tomando conta de todo o estado. No oeste, um sistema de baixa pressão acaba formando muitas nuvens e por lá a chuva deve ser mais intensa. Na região central e no norte, o sol aparece entre nuvens, mas também existe a possibilidade de pancadas de chuva. Nas demais áreas, o tempo deve ser firme, mas fechado na maior parte do dia. Vamos ver então algumas temperaturas para esta quinta-feira chuvosa. Em Alegrete, elas ficam entre 12 e 18 graus. Em Erechim, mínima também de 12 e máxima um pouco mais alta de 26. E aqui na capital, também 12 de mínima e máxima de 21 graus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já pensou em meditar? Na vida agitada, principalmente das grandes cidades, muita gente acredita que é preciso encontrar um tempo que não existe para a prática. Pois a nossa equipe foi encontrar um monge especialista que deu uma boa informação. Qualquer pessoa que dedique 5 minutos por dia à meditação já consegue sentir os benefícios. Para quem tem tempo, caminhar em um parque, ver a beleza das flores, ouvir o canto dos pássaros, traz a paz que se precisa para iniciar o dia. Mas não é assim para todos. Na correria, a cabeça da gente parece que vai explodir. E é para quem se sente assim que o monge Satyanata recomenda a meditação. Um pensamento vai puxando o outro e você vai ficando tenso, escravo das suas tarefas, escravo desses pensamentos. Então, quando você medita, você controla o fluxo disso dentro de você. Você aceita alguns pensamentos, diminui outros, enfatiza os melhores. Sabe quando você chega em casa todo cheio de poeira e toma um banho? A meditação é quase como um banho para a mente. Ele era um promissor engenheiro no interior de São Paulo quando decidiu largar tudo e ir viver em um monastério na Índia. Por 7 anos, viveu em uma casa de madeira no topo das montanhas. Mesmo assim, me conta que às vezes fica chateado e ansioso. Mas ele aprendeu a lidar com isso. A gente espera que o mundo decida o que vai acontecer com a gente. Se o mundo me trata bem, hoje eu vou ser feliz. Se o mundo me trata mal, hoje eu vou ficar de mau humor. E a proposta da meditação é você não ser vulnerável ao que acontece fora. A proposta da meditação é assim: hoje eu quero ser feliz, porque sim. Hoje eu vou ser corajoso, porque sim. Não vou esperar o mundo me tratar bem. Ele diz que não precisamos fugir para as montanhas para ficar em paz. E garante que mesmo o objeto que muitas vezes significa estresse pode ajudar nisso. Sati ajudou a desenvolver um aplicativo para celular com meditações que foram criadas há 2.200 anos. Algumas são específicas, como dormir melhor. Outras são para o trabalho e para relacionamentos. Durante 4 meses e meio eu fiquei em estúdio, gravando meditações. Eu meditava e tinha um microfoninho. Sinta sua energia, coloque-se numa posição bem ereta e vá com leveza acompanhando seus pensamentos. É como se eu estivesse na sala com você. 907 meditações diferentes. O monge participou de um evento corporativo da empresa que está desenvolvendo o aplicativo. Cada vez mais, empresas estão incentivando a meditação como forma de aumentar a concentração no trabalho. Para que a gente tenha consiga fazer nossas atividades melhor, é interessante meditar. A pessoa tem que ser mais calma, né? Eu, no meu caso, sou muito agitada, mas eu vim aqui para ver como funciona, para ver se consigo, pelo menos, ficar mais calma, para o cérebro parar de trabalhar tanto assim e dar uma relaxada. Fabiano já tem o costume de meditar e diz que a prática traz equilíbrio para o trabalho. Se tu te desequilibra em algum ponto, tu vai alternar forças em pontos diferentes, né? E aí tu acaba estressando em algum momento, um trabalho, uma apresentação. E aí a meditação te ajuda a te reequilibrar. Isso. Voltamos ao parque. Peço ao Sati para meditar. E por 5 minutos, consegui deixar tudo para trás. Você quer ficar retinho, puxa os ombros para trás. Isso, coloca as mãos aí onde elas estão, ou faz assim, olha, os 2 dedões juntos e põe aqui no colo. Pronto.
O primeiro passo é estar presente aqui nesse momento. Começa a observar os vários sons. Passa um passarinho. Lá longe tem gente cantando. E aí, começa a trazer a sua consciência para esse momento. Sente os seus pés. Lembra dos seus pés e vai relaxando os pés. Respira, abre o peito e por alguns momentos apenas sinta a sua energia. Esteja na presença de você mesmo. Agradeço muito, faz um bem danado. Faz sim. Vale tentar, né? E antes de encerrar, uma informação importante. A TVE transmite ao vivo nesta quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã, a cerimônia oficial de lançamento da Expo Inter 2017. O evento terá a apresentação da Orquestra do Teatro São Pedro e músicas regionalistas. Você fica agora com o Debate TVE, que vai discutir o projeto em tramitação no Senado Federal que prevê avaliação periódica e até demissão de servidores públicos. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá.